nosso querido irmão Natécio França, que é o coordenador desses estudos, e toda a espiritualidade maior dos Mensageiros da Luz. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade, né? As emoções e as enfermidades na visão espírita, abordando a nós, como espíritos eternos que somos, mas ainda tão necessitados desse amor, desses ensinamentos, para que possamos trilhar caminhos mais tranquilos, mais leves e suaves. Então, continuando o que a gente está falando, nós vamos falar que os estudos, a gente falou da dor, entramos nas doenças no sentido mais emocional, porque nós vamos entrar agora também um pouquinho nos processos de obsessão, como a nossa casa espírita cuida da alma, cuida do espírito e o médico cuida do corpo. Então, nós sabemos que temos que andar alinhados, né? Como Jesus falou, faça a tua parte que eu te ajudarei. Na carne, a gente procura o médico. No espírito, nós procuramos o médico dos médicos, que é Jesus. Existem estudos elaborados por médicos que apontam as causas que nos levam a ficar doentes, pois há formas de construir uma saúde integral. Nós sabemos que, através da doutrina espírita, nós temos compreensão que as nossas mazelas, as nossas dificuldades, é que faz com que os nossos caminhos, muitas vezes, se encham de dificuldades, enfrentando as intempéries, porque o nosso espírito ainda, não tão lapidado pela luz divina, traçamos caminhos equivocados, ainda martelamos muito nas nossas mazelas, nos nossos defeitos, mas a oportunidade da reencarnação é justamente isso. Reencarnar significa estar em uma sala de aula onde Jesus é o nosso mentor maior. E ele nos traz o grande legado, que é o seu evangelho, e esse evangelho, ele nada mais é do que uma cartilha moral, nos proporcionando caminhar com mais transparência conosco, nos ensinando esse autoconhecimento, essa abertura de consciência, conscientes que tudo que nos ocorre é fruto da nossa própria construção, como ele nos diz. Podemos plantar tudo o que quisermos, pois somos livres, mas temos a consequência de colher o que nós plantamos. Então, procurar uma saúde integral nos momentos de hoje, nos momentos atuais, nesse planeta que é de prova e expiação, passando por um processo de transição que iremos para um mundo de regeneração. Obviamente, nós percebemos que estamos aprendendo a como lidar com as nossas emoções e com os nossos pensamentos, oportunizando esse aprendizado para aplicar em nós mesmos, para que a gente consiga adoecer menos, que a gente consiga vivenciar esse amor ensinado pelo Cristo, esse amor incondicional, trabalhar as nossas mazelas, os nossos medos, as nossas limitações, para que assim o Consolador prometido, que é o Evangelho, venha nos trazer reequilíbrio, né? Venha nos perceber que somos uma existência de uma centelha divina do Pai. Então, no livro Chico Xavier, o Consolador, através de Emmanuel, ele fala: para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, olha aí, ó, esse impasse que a gente vive. Nós achamos que, pelo fato da gente estar bem, nós falamos, eu estou com saúde. Mas para a espiritualidade nos ensina que a nossa saúde nada mais é do que a harmonia da alma. Muitas vezes estamos em desarmonia, uma tristeza, uma depressão, uma síndrome do pânico, vivenciamos uma angústia, uma desesperança, passamos por vários problemas que afetam o nosso emocional, mas a gente ainda persiste a avisar, estou ótima, estou boa, estou cheia de saúde. Mas, na verdade, a nossa alma está doente. E nós sabemos que a doença do corpo, ela inicia no espírito e depois ela caminha para a carne.
Então, a espiritualidade, através do Consolador, vem nos trazer essa contribuição, né? Para que a gente saiba vivenciar as moléstias que temos, as deficiências que estamos tendo, porque nós estamos transitando num mundo de prova e expiação. Endossando essa teoria, nós temos um outro trecho de Emmanuel, em outro livro do mesmo autor, Alma e Coração. Vale observar que reconhecer a existência do erro ou do desajuste em nós é sinal de melhoria e progresso. Por que é falado tanto através da filosofia espírita silenciar a mente, esvaziar a mente, ficar em silêncio em um momento em que você está em crise? O silêncio, ele oportuniza a gente fazer um passeio dentro de nós mesmos, observar quem somos, qual a postura que estamos tendo na vida, qual é a nossa meta, qual é a frequência vibracional dos nossos pensamentos, com quem que nós estamos em sintonia, como o nosso coração ainda está, vivencia o mal ou já conhecemos um pouco do bem, fazemos o bem para o outro. Quando chega a noite, nós temos capacidade de fazer, igual o Santo Agostinho fazia, passar em revista e rever os nossos 24 horas, né? E colocar assim, nossa, mas eu deixei de fazer isso. Eu passei na rua, alguém me pediu um dinheiro para pedir uma água, eu não dei porque eu estava com pressa. O outro precisou me ligar para conversar, mas eu não tinha tempo. Então, essas revisões que nós passamos a ter na vida, nada mais é do que a experiência de sentir que Jesus é o homem cientista, é o médico dos médicos, e ele está nos ensinando a ser mais leves, né? Buscando mais equilíbrio, procurar fazer uma meditação, procurar olhar o outro com os olhos do coração, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Então, essa alma e coração, ela vai reconhecer, vai nos proporcionar reconhecer os nossos erros, né? Para que assim nós busquemos o nosso ajuste, a nossa compreensão do que estamos fazendo. E isso tudo é sinal de progresso. Nós caminhamos diariamente. O espírito, ele caminha para o progresso e para a luz. Uma vez que aprendemos, para sempre aquilo ali está dentro de nós. O espírito não evolui, ele não volta, ele continua. Muitas vezes ele escolhe ficar parado. É diferente. Mas é igual andar de bicicleta. Uma vez que aprendemos, a vida inteira vamos saber. É só aquele momento, né, de começar, a gente relembra tudo. É a mesma coisa de aprender a dirigir. É uma dificuldade para você colocar a marcha que é, se pisa o pé no acelerador, se pisa o pé no freio, como que você faz. Uma vez que você aprende, você liga o piloto automático, você faz sem precisar estar ali observando cada passo. Assim também é a vida do espírito, que a partir do momento que ele busca esse caminhar e ele alarga o seu conhecimento para o amor, não tem como a gente evoluir. Quando nós colocamos em nosso coração e a nossa meta a vontade de caminhar com Cristo, de inserir em nós tudo que ele tem nos ensinado e aprender que fazer o bem faz bem para a nossa alma, experimentamos dessa energia de bondade, de misericórdia, de amor, a gente percebe que é melhor ser bom do que ruim, né? Por quê? Porque as vivências, as experiências, as energias, o bem-estar, a alegria, passa a fazer parte de nós. Todos os seres são capazes de emitir um tipo de energia por causa dos seus campos energéticos. A física quântica está aí para não deixar a gente mentir. A doutrina espírita, ela vivencia em 3 grandes pedras fundamentadas. Ela é uma ciência, ela é uma filosofia e ela é uma religião. Essas 3 bases nos possibilitam entender que nós somos energia, somos ser espiritual que estamos nesse momento vivenciando uma experiência carnal, material para o aprendizado, e que nós temos dentro de nós uma centelha divina, que é o presente do Pai. Dele viemos, para ele voltaremos. Só que ele nos fez criaturas livres,
e um pouco ignorante em relação à sua grandiosidade de amor e de misericórdia. E nós estamos aprendendo passo a passo. Uma vez que nós somos energia, as nossas energias, ora, podem ser energias boas, como também pode ser energias negativas. E nós sabemos que esses dois patamares energéticos ainda faz parte de uma forma muito grande da nossa vida. Nós temos uma tendência muito mal para a energia negativa do que para a positiva. Quando a gente vai fazer alguma coisa ou criar algo, vamos abrir uma loja, vamos fazer um empreendimento, é muito normal. Cuidado, será que vai dar certo? Raramente a gente vê a pessoa falar assim: nossa, que ideia maravilhosa, vai dar certo, confia, vai dar tudo certo. E a gente, às vezes, vai muito pelos pensamentos. Nossa, mas eu conversei com fulano, eu estava tão animada, e de repente a pessoa falou que vai dar tudo errado, que não é momento, que a economia não está boa. Então, nós vivemos muito mais para as palavras negativas do que as palavras positivas. Mas por quê? Porque ainda habitamos um mundo de prova e expiação, onde as coisas negativas imperam muito mais do que as coisas positivas. E quando nós olhamos para o externo, né, essa visão externa que nós temos na vida, também é a compensação do aprendizado para o nosso interno. Então, se eu sou energia, né, a física quântica está aí para comprovar, esse teor energético, ora ele é positivo, ora ele é negativo. Então, entre as energias, há aquelas que são consideradas energias negativas, que causam malefícios à saúde emocional, à saúde física e espiritual de todos nós. Como convivemos com diversos seres vivos, é quase impossível não ser influenciado por algum tipo de energia. Nós já estudamos que nós temos uma psicosfera mental, que é formada pela criação dos nossos pensamentos, pensamos diuturnamente, de uma forma ininterrupta. Então, nós criamos em torno de nós, né, uma psicosfera que nós chamamos de aura. Essa psicosfera é formada pelos nossos pensamentos, formado na nossa mente. Tudo que pensamos plasma, tudo que emitimos de bom, né, nós recebemos de volta, e tudo que nós emitimos de negativo, de mal para o outro, recebemos também. Então, quando nós temos essa sabedoria e nós convivemos diariamente com pessoas, lidamos com energia, ora estamos ao lado de pessoas negativas, ora estamos ao lado de pessoas positivas. E essa interação é do interno para o externo. Nós convivemos diariamente, diuturnamente com energia que entra e sai, que entra e sai. Então, nós captamos as energias que estão à nossa volta. É por isso que tem médios sensitivos que se percebe a energia está pesada, o clima não está bom, o lugar não está legal, ou entra em determinado local, nossa, que energia boa, que coisa maravilhosa, uma sensação de paz, uma sensação de esperança, porque estamos sintonizados com essas energias. Além disso, há pessoas que têm uma capacidade de serem mais sensíveis a essas energias que está ao nosso derredor. Tem pessoas que entram e saem. Que foi, gente? Seu áudio está fechado, Fatinha. Eu caí? Acho que todo mundo caiu. Eu também penso assim, porque está aqui colocando que estava gravando e paralisou. A gravação está continuando. Pode Então tá. seguir.
Então, vamos dar continuidade. Deixa eu voltar aqui na minha tela. Tá aparecendo? Não, põe aí para Não. Não. Então, eu nós. vou ter que compartilhar novamente. Um momentinho só, por Uhum. favor. Ok? Ok. Beleza. Então, continuando, né? Acontece, né, gente? Online sempre acontece isso. Pessoas que são sensíveis à energia têm um poder que pode fazer tanto bem quanto mal para elas. Por que que a pessoa que tem sensibilidade a essas energias, se eu entro em determinado local e eu sinto energia mais tranquila, mais suave, obviamente eu vou também coparticipar dessa energia. Se eu estou em algum local e eu recebo ou sinto energia negativa, eu também vou ter essa coparticipação, porque eu me influencio. É impossível não influenciar com a energia da qual nós somos coparticipadores. Primeiramente, eu consigo influenciar a minha psicosfera pelos pensamentos e a energia que eu estou emitindo. Se eu estou no estágio de uma vibração mais alta, se eu estou no estágio de tranquilidade, em uma oração, meu coração mais em paz, a minha sensibilidade perceberá uma energia positiva, uma energia mais gostosa, mais tranquila. Se eu não estou bem, se eu não estou bem, os meus pensamentos dispersos e eu estou em uma energia negativa, eu sou a primeira a sentir essa sensação e transfiro para quem está ao meu derredor essa sensibilidade, essa energia um pouco pesada. Então, primeiro cada criatura com a sua energia. Essa energia, ela transfere para o exterior, para os que está à nossa volta. E aí nós emanamos energia interna para o externo e energia externa para o interno. Então, imagina uma casa que tem 4, 5, 6 pessoas, cada um com seus pensamentos, cada um com a sua psicosfera mental, cada um no seu teor energético. Então, a casa ela passa a ter ali uma egrégore formada pelas energias do pensamento de cada um. Então, essa sensibilidade que cada um de nós possuímos, a gente, em volta de 24 horas do dia, nós somos ali absorvidos por essas energias. Né? E quem tem essa energia, vamos dizer, mais sensível, mais sutil, que percebe, né, sente as emanações, essa pessoa ela tem uma tendência, não diria a palavra sofrimento, mas essa sensibilidade machuca mais, porque ela ora está numa sensibilidade de uma situação mais suave, ora numa sensibilidade de uma situação mais pesada, né? Então, pessoas que são sensíveis à energia têm um poder que pode fazer tanto bem quanto mal para elas, de acordo com o que ela está vivenciando. Isso porque ter uma maior sensibilidade contribui, por exemplo, a ter uma intuição mais aguçada, né? Segundo alguns grandes autores, eles vêm nos falando que em determinado momento, eu acho que nesse processo de transição, quando estivermos já na finalização da transição do planeta Terra, que se tornar a prova de expiação, nós não necessitaremos mais dessas reuniões mediúnicas com os fenômenos espíritas, porque a mediunidade ela vai ser trabalhada muito na questão da intuição, da sensibilidade. Nós temos hoje uma intuição muito mais aguçada do que tínhamos ontem. Lembrando que a mediunidade ela iniciou através da intuição. O homem da pedra, que não tinha conhecimento de Deus, que não tinha conhecimento desse legado maravilhoso, que é a encarnação de Jesus, que ainda não tinha grandes pensadores que pudessem dar um feedback de uma situação que não se sabia explicar. O homem ainda não tinha essa ponte do Criador com a criatura. Ele começou a inventar o fogo, a roda, buscar as cavernas para que pudesse se conter do frio, matar os animais e tirar o couro para se cobrir, na busca de transformar
alguns instrumentos em material para que pudesse trabalhar, para fazer a pesca, a caça. Tudo isso foi através da intuição. O homem era intuído, a mediunidade ela começa com a intuição. E a gente vai ver que daqui a um tempo essa mediunidade, essa intuição, ela vai ser muito, mas muito aguçada, porque o entendimento que nós somos pessoas, né, espirituais, como a vivência material, nessa experiência na carne por um aprendizado maior, obviamente, uma vez que estamos caminhando e aprendendo, essa sensibilidade ela vai se aguçando, ela vai transformando, ela vai melhorando. Então, à medida que a gente eleva os nossos pensamentos, a nossa intuição, ela vai emancipando, ela vai alargando. Então, com isso, é mais fácil receber essas emanações dos nossos queridos irmãos, dos medianeiros, né? Que nos possibilita fazer as coisas de uma forma baseada no legado do Cristo, onde fazemos algo que não nos prejudique e não prejudique aqueles que estão ao nosso derredor. Então, com isso, essa intuição ela vai ser muito mais aguçada. Então, a pessoa que já tem essa intuição aguçada, ela recepciona melhor essas energias, né? E uma vez que a gente está trabalhando, se torna um médium, se torna um trabalhador em uma casa espírita, eu vou falar da casa espírita porque nós somos espíritas, somos aprendiz dessa doutrina, estamos estudando essa grande filosofia, é interessante colocar aqui, uma vez que estamos nesse caminho, a tendência é aguçar mais ainda essa intuição. Por outro lado, quando a pessoa não sabe ter controle, ela não tem esse poder ainda, ela não tem esse domínio, ela se afeta com mais intensidade pelas energias negativas do ambiente ou de outras pessoas que o aproximam. É normal? Sim, é normal. Porque quando nós estamos iniciando na estrada, nós não sabemos ainda como que essa estrada é, se ela é florida, se ela tem espinhos, se ela tem muitos buracos, como é que ela na frente, eu vou encontrar um caminho, uma bifurcação que vai me trazer dúvida, porque quando iniciamos esse caminho com Cristo, nós enfrentamos as dificuldades da própria mediunidade. A mediunidade é uma sensibilidade que ela é extremamente aflorada, ostensiva em algumas pessoas e mais leve em outras. Quem é mais ostensivo nessas mediunidades percebe, capta com mais fervor essas energias. E, obviamente, a tendência é se afetar mais. Mas à medida que se estuda, à medida que progride, à medida que abre as consciências, o conhecimento, nós vamos sentindo que isso é muito normal, que isso é muito tranquilo. Eu gosto muito de Mayra Rocha, que ela fala assim: as pessoas têm medo de conversar com aquele que já morreu, que nada mais é do que um espírito, né? E o que nós somos? Espírito. A diferença minha como ser encarnado e aquele que já desencarnou é que ele não tem mais essa roupagem carnal. Mas ele é a mesma coisa que ele estava aqui ontem. Nada difere, quem passa para o outro lado não vira santo, não transforma e não tem um saber maior do que tinha aqui, porque nós estamos no mesmo propósito, né? Então, com isso, a gente vai enfrentando as nossas dificuldades e, ao mesmo tempo, nós vamos aprendendo a lidar com cada uma delas. Então, o ambiente, tanto nosso quanto de outras pessoas, eles vão sendo, nós vamos aprender a lidar com eles. E à medida que lida com essas energias, nós vamos saber, até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso ir. Eu vou em determinado local agora que eu preciso cuidar de alguém que está doente. Eu vou fazer um atendimento fraterno. O que eu faço? Eu vou me conter em uma oração, buscar os meus anjos guardiões, que são os meus protetores, entrar em sintonia com ele, abrir o meu coração para a misericórdia e para a fraternidade, ouvir o meu irmão que está doente da alma e emanar luz, amor e esperança, que é o remédio de Jesus para com ele. Então, com isso, eu me protejo e não deixo que aquela energia negativa me afete. Porque quem está com a energia negativa é o meu irmão que está ali na frente, porque ele está doente da alma. Mas aí eu vou mais além. Quem de nós não temos as nossas doenças da alma?
O fato da gente estar ali na casa há 30, 37 anos, será que a gente já se curou? Não. Nós ainda temos as nossas mazelas que volta e meia, né? Elas são jogadas aí ao público, ao externo, nas nossas casas, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas esposas. Volta e meia a gente dá umas respostas, é mal educado, é grosseiro. Por quê? Porque ainda somos assim. Ainda somos criaturas em co-construção, reformulando a nossa casa mental. O significado das doenças, segundo o Espiritismo, também está relacionado aos nossos hábitos cotidianos. Quando não cuidamos do nosso corpo físico e da nossa saúde emocional, a enfermidade pode ser uma consequência, né? Ah, eu tenho um corpo maravilhoso, sou perfeita, tenho 2 pernas, 2 braços, uma mente com inteligência, sou normal. Eu não tenho deficiência nenhuma. Mas aí eu começo a beber e bebo demais, em excesso. Eu começo a comer, eu como em desequilíbrio. Eu fumo, né? Eu jogo. Eu adoro entrar numa rodinha para fazer crítica, rir, maledicência. Ó, hábitos. São os hábitos que nós temos no dia a dia. São hábitos do cotidiano, né? De sempre, eu gosto de ter amizade com pessoas que estão acima de mim, com pessoas importantes. Se eu tenho um amigo que ele é muito pobre e tal, eu nunca vou convidar para vir na minha casa. Eu vou passar na rua, vou fazer de conta que eu não conheço, porque senão as pessoas estão percebendo que eu conheço, mas eu tenho que falar que eu não conheço, não faz parte da minha patota. E por aí afora, gente, são as nossas doenças da alma. Nós ainda somos vaidosos, nós ainda somos orgulhosos, nós ainda somos ciumentos, nós ainda temos tantas doenças, tantas dores, né? Então a gente vive o que nós somos nos nossos hábitos cotidianos. Ora eu estou ali acumulando energia positiva, ora eu estou acumulando energia negativa. A energia negativa que eu acumulo transforma em tumores. E que vem as doenças, que muitas vezes, meu Deus, mas como que eu fui adoecer? Vai lá no histórico dos seus pensamentos, das suas posturas, né? Da sua vida, do seu comportamento, que você vai encontrar as suas doenças. Então, quando não cuidamos do nosso corpo físico e da nossa saúde emocional, a enfermidade vai vir como uma consequência. Eu preciso melhorar. E para que eu melhore, é necessário que eu faça essa limpeza diária, constantemente. Contudo, para o Espiritismo, além das causas físicas das nossas mazelas, existem aquelas que são motivadas pelo descuido da saúde da alma e não se restringe à encarnação atual. Eu gosto muito de citar esse exemplo. Uma criança de 2, 3 anos de idade, de repente, morre, desencarna. Nossa, de que desencarnou? De cirrose. Mas como que essa criança nunca bebeu, nunca colocou álcool na boca, era um anjinho, 2 anos de idade? Tá, minha gente. Tinha 2 anos de idade na carne, mas pode ser um espírito milenar. Já bebeu demais da conta, não deu conta de conter essa mazela na vida passada. Aqui ele vai ter a resposta. Aqui ele vai ter o remédio que ele precisa. Ele afetou o seu órgão com a bebida. E agora nada mais justo do que ele fazer a limpeza. Então a doença vem para a carne para expurgar essa mazela. Na visão espírita, nós adoecemos para eliminar os desequilíbrios da alma. A enfermidade surge para que sejamos capazes de cuidar de algum aspecto que não está sendo positivo na nossa saúde. Sabe quando nós somos aqueles filhos e que os pais dão os recados? Cuidado, meu filho, com essa amizade, cuidado nessa escola, olha, cuidado, não vai sair à noite, olha, não vai nessa festinha, olha o lugar que você está, viu, pai? Tá bom, pode ir, mas na hora que vira esquina, que nada, meu pai não está sabendo de nada, eu vou fazer as coisas que eu preciso, né? Aí se mete com amizades não muito saudáveis, de repente já está ali numa confusão com drogados, de repente já está fazendo roubos. Então, está numa vida completamente diferenciada, ensinada pelo pai. Aí vem as consequências.
É a mesma coisa, né? A enfermidade surge para que sejamos capazes de cuidar de algum aspecto que não está sendo positivo na nossa saúde. Então, quando adotamos uma conduta ruim, nem sempre temos a oportunidade de corrigi-la na mesma encarnação. E esse débito ele passa para a vida posterior. Então, pagaremos cetil por cetil para que tudo que nós já fizemos, nós temos uma resposta. Não existe nenhum plantio que fique sem colheita. E quem planta espinhos, colhe espinhos. Ninguém planta espinhos para colher rosas. Por quê? É o meu pensamento, é a minha postura, é o meu coração, é a minha mente, são os hábitos que eu tenho diariamente do meu cotidiano, é que faz acontecer a minha vida. Então, quando a gente olha e percebe o mundo nessa essência, né? Nesse jogo, nessa configuração, aí nós sentimos assim, meu Deus, como Deus é misericórdia, como Ele é amor, né? Por isso que uns estão ricos e outros estão pobres. Uns comendo lixo, outros fazem banquete para pagar aí R$ 1.000, R$ 2.000 numa mesa para fazer um almoço. O pobre coitado não tem R$ 1 para comprar um pão, está forçando o lixo. Mas como que Deus misericórdia é esse? Misericordioso é esse? Aí, quando a gente vai lá no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, e a gente procura, por que essas diferenças? Uns estão ricos, outros estão pobres, uns estão belos e outros estão feios. Por que essa diferença? Porque são os nossos hábitos cotidianos. Em outra vida, quem sabe, aquela criatura foi riquíssima, mas foi incapaz de deixar que as migalhas da sua mesa pudesse matar a fome de alguém. Era uma usura, quanto mais tinha, mais usurável era. Não tinha acesso à pobreza, não dava a mínima para quem é pobre, quem era pobre era doente. E, de repente, aquela criatura volta, não como punição e não com castigo, mas é porque a sua esfera mental está totalmente dominada por esses pensamentos. E ele agora vai sentir o que é ser pobre, o que é passar fome, porque ele não utilizou bem do empréstimo divino que Deus lhe permitiu. Você vai, eu estou te emprestando a oportunidade de você ter muitos bens, mas você vai acessar esses bens para si e para os seus irmãos. Quando eles nos chamam a atenção, que fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se meu irmão bate à minha porta, está passando fome, e eu tenho condições, por que não ajudar? Ah, mas eu não estou fazendo nada de mal, eu só faço bem, né? Eu não faço mal para ninguém. Ou melhor, eu não faço mal para ninguém. Mas você faz o bem? O não fazer o bem também é ruim, porque a sua mente não trabalha para o bem, não trabalha para o coletivo, não trabalha para o auxílio, para a fraternidade. Então, a gente tem que começar a vivenciar esses ensinamentos, colocar no coração e começar a praticar. É hora de transformar, e a transformação ela só vem através da prática, é o exercício diário da caridade. Então, só de saber que para eu corrigir a minha reencarnação passada, dos débitos que eu tenho, eu preciso acompanhar o meu histórico de vida e fazer a transformação que eu preciso. O mal proceder na vida atual também é campo magnético para que energias nocivas se aproximem e induza a mais comportamentos degradantes. Quanto mais negativa eu for, quanto mais não estou afim de envolver nos problemas de ninguém, eu já tenho problema demais, não me conta nada, aí vamos ali para fazer uma sopa, não me interessa, meu tempo não está bom, eu já estou querendo mais tempo, que meu dia já não está dando para fazer minhas coisas. A gente não tem um pequeno tempo nem de ouvir alguém que precisa. A gente entra e sai do serviço sem dar um bom dia. Aquele porteiro, a gente é incapaz de dar um sorriso e um bom dia. Por quê? Porque eu sou superior, ele nada mais é do que um porteiro. Então, são essas situações que eu gosto muito de colocar como exemplo,
para a gente ver a nossa postura do dia a dia, o tanto que ainda nós somos egoístas, individualistas, né? Então, esse mal proceder nos induz a comportamentos piores e, obviamente, um retorno também ruim. Com isso, fica muito mais fácil o desenvolvimento de um quadro obsessivo, surgimento das nossas mazelas físicas, das nossas mazelas psicológicas, que, na verdade, não tem nem causa aparente, mas que vai gerar um transtorno imenso. Meu Deus, eu sou rica, eu sou bonita, eu sou bem casada, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu viajo. Por que que eu tenho síndrome do pânico? Por que que eu estou com quadro depressivo? Quantas pessoas se perguntam? Aí a gente fala, será que a riqueza realmente é a felicidade? Será que ter tudo, né? Tem gente que acha que tem tudo, ela não tem nenhum bloqueio, nenhuma mazela que incomoda a sua alma? Pelo contrário, Jesus nos ensinou que a simplicidade é que faz, nas pequenas coisas da vida, que nós buscamos a felicidade. É por isso que ele veio numa manjedoura, entre os animais. Para quê? Para mostrar que a simplicidade, a mãe natureza, é a nossa grande mestra. Não precisamos mais, como diz Chico Xavier, de que duas roupas. Chico tinha um terno que ele usava, uma roupa que ele usava e a outra estava no varal. Alguém o presenteava para que ver se ele andava mais arrumado, ele não tinha essa preocupação. E nós não, se tem 10 sapatos, tá pouco, tem que comprar 20. E tem 2 pés. Então, quando a gente vai fazendo essa avaliação, o tanto de coisa que nós fazemos tão desproporcional, influenciada por um capitalismo selvagem, do ter, do possuir, e esquecemos do ser. Então, o quadro, o quadro obsessivo, ele advém justamente da nossa mente, da nossa conduta, das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Os excessos de vício, além de deixarem o corpo material em estado bastante prejudicado, também nos aproxima das vibrações ruins. Come demais da conta, né? Come desesperadamente, compulsivamente. É uma compensação que descompensa. Dessa forma, pode acontecer a vampirização por espíritos obsessores, que tem o objetivo de fazer com que fissura pela substância que faz mal seja acentuada. Tem gente que acha, mas vampirização, como é que é isso? Quem bebe, quem tem o hábito da bebida alcoólica quase que constante, se tivesse olhos de ver, como diz Jesus, e se pudesse ver no lugar que ele está bebendo, e percebesse quem são seus amigos que estão à sua volta, daria medo para nunca mais colocar um copo na boca, um copo de álcool na boca. Tem gente que bebe 4, 5, 6, 7 cervejas com cachaça junto, fala assim, ei, mas eu tô bom, viu? Eu bebo hoje, eu não fico bêbado. Lógico, você está com um companheiro do seu lado ali, que é um espírito acostumado com a bebida, que estava aqui encarnado e gostava muito, era um alcoólatra, ele desencarna, ele não assume que ele desencarnou, ele permanece nesse ambiente dessa energia ainda pesada e material, e ele vai fazer o quê? Vai ficar perto de pessoa que tem o mesmo hábito que ele. E ele vai sugar através do chakra esplêndido aquele teor de álcool. É o cheiro. Ele vai usufruir daquela energia. Pessoa que come demais. Também vai ter pessoas com a mesma tendência que vai puxar aquela alimentação, aquela energia daquela alimentação. Então, tudo que é em desequilíbrio nos traz desacordo para o nosso corpo físico, mental, psicológico, para o nosso espírito. Então, dessa forma, pode acontecer a vampirização por espíritos obsessores que têm o objetivo de fazer com que a fissura pela substância que faz mal seja acentuada. Então, se eu tenho a tendência para comer, acabo que eu puxo essa entidade, né? Ou esses irmãos, vamos assim dizer, doentes, que estão do outro lado e ainda não têm uma compreensão, obviamente eu vou acentuar cada vez mais, porque eles vão ficar come, que eu estou com fome, quero comer, e aí você sai comendo pau e pedra e fala assim, meu Deus, mas eu não dou conta, quanto mais eu como, mais fome eu tenho. Opa, peraí,
Vamos ligar a luzinha amarela, vamos ver o que está acontecendo, né? Por fim, a falta do cuidado com o que fala, com o que assiste, com o que escuta, com o que você faz, também vai criar pontes para que baixos fluidos energéticos sejam capazes de acoplar ao nosso perispírito. Entenderam agora por que fala tanto que nós somos energia? Nós lidamos com energia o tempo todo. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, toda motivação que eu tenho na minha vida, seja ela negativa ou positiva, eu estou em contato direto com aqueles que estão em sintonia. Sintonia com o bem, sintonizo com os mentores bons. Sintonia do mal, eu sintonizo com aqueles que ainda têm a maldade no coração, que são capazes de fazer coisas absurdas, deitar e dormir com as mentes tranquilas, porque ainda vive na ignorância. Então, gente, eu vou parar por aqui, tá? Para a gente poder, eu acho que tá, eu estou entrando agora no processo da própria doutrina, porque nós falamos tanto de doenças, eu vou entrar agora nos processos das terapias, né? Tanto a terapia no sentido da medicina, a medicina tradicional, quanto as medicinas que estão surgindo aí, que nós falamos que são a medicina integral, né? Essa medicina nova, entre aspas, mas que nada mais é do que um respaldo do passado, onde se cuidava do corpo e da mente através da yoga, da meditação, da fluidificação, da música, das cores, das pedras, enfim, nós estamos revivendo um aprendizado e fazendo um reconceito de situações que já foi vivido em outras épocas, em outros países, com outros povos. Para quê? Para que agora a gente possa adentrar a esse novo portal. Compreensão, eu tenho um corpo, que eu preciso do cuidado dele pela medicina tradicional, mas eu também tenho um espírito, que ele é super importante, e eu preciso reequilibrar através da medicina da alma. Mesmo que eu utilize situações que nós apalpamos, pedras, músicas, né? Cores, flores, aromatização, a água, são coisas que nós conhecemos, mas que são trabalhadas de forma diferente, que são acopladas em energias as energias benfazejas, né? As energias da misericórdia, que nada mais é do que um remédio. Estamos com dor de cabeça, a gente vai ali na farmácia e compra um Buscopan. Eu estou com uma dor muito forte, eu vou lá e compro ibuprofeno. A minha dor vai passar, porque ela é física. Mas a minha dor na alma, ela só passa quando eu tomo a decisão de meditar, fazer um autodescobrimento. Como que eu estou na minha vida? O que está me levando a esses caminhos? Por que eu estou constituindo ou construindo esses fluidos negativos? Prestar atenção nos meus pensamentos e lembrar de Jesus. Orai e vigiai, ou vigiai e orai. Meus irmãos, muito obrigada pela paciência, pelos ouvidos.